Olá, bem-vindo ao canal Leiros. E hoje vamos falar de Resident Evil, que é uma franquia de filmes baseadas na série de jogos homônima da Capcom. São basicamente 6 filmes que compõem essa franquia, sendo eles Resident Evil 2002, O Hóspede Maldito, Resident Evil Apocalipse 2004, Extinção de 2007, Afterlife 2010, Retribuição de 2012 e o capítulo final 2016. Então, a princípio, o direito para transformar a franquia de jogos em filmes foi adquirido pela Constantin Films em 1997. E a ideia deles era trazer o Alan B. McCroy, que você talvez conheça da franquia, que ele é o criador da franquia Wrong Turner, né, o qual tem vídeo aqui no canal. Ou então eles estavam pensando em trazer o George R. Romero, que é muito conhecido pelos seus filmes de zumbis, né. Então eles estavam pensando em trazer um desses dois caras para escrever o roteiro. Mas só que daí acabou que o Romero foi contratado pela Sony Pictures, né? Porque depois a Sony Pictures comprou os direitos e chegou e o Romero acabou escrevendo um roteiro. Porém, esse roteiro foi rejeitado e eventualmente tiraram o Romero. E daí, em 2001, a Sony Pictures contrata o Paul W.S. Anderson para dirigir e escrever o roteiro do filme. Ele dirigiu o primeiro, quarto, quinto e sexto filme, mas ele sempre estava envolvido com a franquia de uma forma ou de outra, seja como produtor ou roteirista dos outros filmes que ele não dirigiu. O interessante é que tanto o roteiro do Romero como do Alan B. McCroy eram bem mais fiéis aos filmes. Tipo, os dois escreveram um roteiro, só que os dois tiveram um roteiro rejeitado. O McCroy, ele tinha um roteiro que se focava mais no primeiro jogo. E como o segundo jogo já estava a caminho, os produtores acharam que seria algo datado e chato. Já o roteiro do Romero foi rejeitado porque, se seguissem com ele, o filme teria classificação 17 anos. Sendo que o filme ficou com classificação 16 anos, sabe? O que seria um ano a mais, né? Mas é aquilo, cara, comercialmente, para eles deveria fazer algum sentido. E é isso que eu falo, velho. Produtores não sabem de nada e só fodem as coisas. Porque tanto o Romero quanto o McCroy tinham roteiros que iam se focar no filme, né? E até o Romero, por exemplo, ele tinha um roteiro que muita gente da Konami, da Sony Pictures gostaram. Eles gostaram do roteiro do Romero. Só que daí chegou um manda-chuva e falou, não, isso aí não vai ser não, eu vou contratar o Paul W.S. Anderson, que fez um roteiro que não tinha praticamente nada a ver com os jogos. Bom, eu vou falar a história dos filmes, minha opinião sobre eles e algumas curiosidades. Mas antes disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Principalmente, cara, inscreva-se no canal porque a gente tá quase chegando aos 1000 inscritos. Então vai ser muito legal se você ajudar a gente, né? Principalmente porque fazer esse tipo de vídeo dá um puta trabalho de edição, de roteiro e de pesquisa. Valeu? Então, se você puder ajudar a gente aí, é nóis. Então agora eu vou falar sobre a história, né? Resident Evil 2002, dirigido e roteirizado por Paul W.S. Anderson. O filme conta com Milla Jovovich, que interpreta a Alice, personagem criada para o filme, Michelle Rodrigues, que faz a Ray Ocampo, Eric Mabius, que faz o Matt Edson, além também de James Purfoy, que faz o Spence Parks, e outros atores que comentam conforme for contando a história. Para a história, você precisa de um pouco de contextualização. Primeiro, você tem que saber o que é a Umbrella Corporation, né? Ela basicamente é uma companhia farmacêutica de bioengenharia que produz armas biológicas. Entre essas armas está o T-Vírus, que possui a propriedade de transformar pessoas em zumbis. E na cidade de Raycon City existe uma base de pesquisa genética onde justamente está o T-Vírus. O que acontece é que alguém rouba esse vírus no laboratório e busca fugir com ele para além das instalações. Porém, o que o ladrão não sabia é que o laboratório possuía um sistema de inteligência artificial que atuava na proteção do vírus e da instalação como um todo. Assim, quando essa inteligência artificial, que é chamada de Red Queen, percebe que alguém está tentando levar o vírus, ela aciona um sistema de segurança para impedir que o ladrão deixe a instalação. As coisas se complicam, pois o ladrão havia quebrado um dos frascos com o T-Vírus, fazendo com que o vírus se espalhasse pela instalação, pelos dutos de ar e infectasse quem lá trabalhava. Porém, essas pessoas infectadas ficaram contidas dentro das salas, né, que foram fechadas devido às precauções tomadas pela Red Queen, né? Ela não queria que o vírus saísse dali de dentro, então ela tomou meio que uma medida de quarentena. Então, daí no início do filme nós vemos a Alice caída no chão. Ela ficou inconsciente, pois pouco antes a Red Queen, como uma de suas medidas de segurança, lançou um gás para fazer com que os indivíduos dentro das instalações perdessem a consciência. Assim, quando ela acorda, está sem memória, que é um dos efeitos secundários do gás. Porém, é um efeito temporário, eventualmente ela recobrará a memória. Bom, ao que Alice acorda e explora um pouco da mansão onde estava, ela acaba encontrando Matt. Na verdade, Matt acaba tombando nela, né? E de repente um esquadrão invade a mansão onde Alice e Matt estavam, sendo que Matt eles prendem
e a Alice levam consigo. O Matt eles prendem porque ele é policial e não deveria estar ali, né? Mas só que ele fala que tipo, não, eu fui contratado, só que meu nome ainda não tá no sistema. Então ele meio que dá uma enrolada ali, mas ele acaba sendo preso e algemado. Já a Alice, eles deixam livre e compartilham informações com ela, pois tanto ela quanto os caras que invadiram, né, o esquadrão ali, ambos trabalham para a Umbrella. O esquadrão, encabeçado por James Shade, precisa chegar até a colmeia. Até o momento, eles estavam na mansão, e para deixar a mansão utilizariam um trem que anda por passagens subterrâneas que os levarão até a colmeia. Dentro do trem encontram Spence, que era o parceiro de Alice. Os dois eram seguranças da mansão e deviam proteger este lugar que era a entrada para a colmeia. Bom, então eles chegam à colmeia e lá preparam-se para desligar Red Queen. Primeiro o comandante James Shade e outros 3 agentes entram no corredor que foi liberado pelo Shade. Porém o que ocorre é que a rainha inicia um sistema de lasers que corta os 4 agentes dentro do corredor. Esses agentes estavam levando um dispositivo que serviria para desligar a Red Queen. O que eu não entendo é como esse dispositivo não foi destruído e como os outros corpos também não foram fatiados. Tudo bem que o laser vai se moldando conforme ele avança, mas a noção espacial nessa cena é muito ruim. Em alguns takes parece que o quarto está vazio, além do que essa cena tem umas cenas de morte bem fraquinhas. Cara, não tem gore aqui, o cara tem a mão cortada e não sai sangue. A mulher tem a cabeça cortada e não sai sangue. Porra, eu quero uma cachoeira de sangue saindo dessa cabeça. Mas para deixar esse filme com uma classificação menor, acabaram economizando nos efeitos grotescos. É produtor fudendo tudo, cara. Odeio produtor. Foca em ódio no produtor. Mas depois que os 4 morrem, Chad, receoso, entra na sala, crente de que agora de fato desligaram os dispositivos de segurança. Alice o ajuda, e então os dois chegam ao lugar almejado. Lá iniciam a manobra para desligar Red Queen. E então um holograma, que é uma representação visual da inteligência artificial, aparece e diz que eles não devem fazer isso. Eles ignoram o aviso e desligam Red Queen, que pouco antes de sumir diz que todos eles irão morrer. Com a inteligência artificial desligada, a energia de todo o complexo cai por um momento e as portas, que até então estavam travadas, são abertas, liberando os trabalhadores transformados em zumbis e outros horríveis experimentos que estavam trancados na instalação. E é aí que aparecem os zumbis no filme. E sei lá, cara, eu achei os zumbis bem genéricos, é tipo só bota maquiagem neles e tá bom. Eu vi que contrataram dançarinos para fazer os movimentos corporais e tal. Para mim, dinheiro jogado fora, não percebi nenhuma diferença no modus operandi deles. Bom, quando eles confrontam os zumbis, um agente genérico acaba morrendo e a Rain Campbell acaba sendo mordida. A partir daí eles têm que dar o fora da base, só que as coisas se tornam ainda mais emergenciais, pois em uma hora o portão que liga a mansão à colmeia será fechado, portanto nossos heróis precisam se apressar. Segue que eles acabam enfrentando mais zumbis, o Chad quase morre em um determinado local, quase morre porque ele acaba escapando, só que toma um rumo diferente dos outros e só aparece lá pro final. Aí só sobra a Alice, o Matt, a Rain e o Spence. E conforme o tempo passa, Alice e Spence começam a se lembrar melhor do passado deles. Alice descobre que ela estava trabalhando com Lisa, que era irmã de Matt. Matt e Lisa sabiam das criações antiéticas da Umbrella Corporation e buscavam provas para poder levar a Umbrella a público. A fim desse objetivo, Lisa estava trabalhando junto com Alice, que após perceber o potencial destrutivo da Umbrella, achou por bem destruí-los. Só que Spence sabia que Alice estava trabalhando junto com Lisa e acaba agindo primeiro e roubando o vírus ele mesmo para vendê-lo no mercado negro. Aí falando no Spence, ele era o cara que vimos no início roubando o vírus e quebrando um dos frascos, iniciando assim toda a confusão. Aliás, não entendo por que ele teve que quebrar o frasco e por que ele não foi infectado logo de cara, mas né? Tudo bem que ele estava usando uma roupa especial, mas só que ao que o frasco quebra, toda o vírus vai se espalhando pelos dutos de ventilação, né? Então ele poderia ser infectado por aquilo. Eu não sei, para mim é meio estranho que ele acabe não sendo infectado e as outras pessoas sim. A não ser que o vírus fosse espalhando por algumas salas específicas e não para todo o complexo. Então algumas pessoas seriam infectadas, mas não todas. Então poderia ser isso. Mas bom, eles descobrem tudo isso que eu falei dentro de um quarto, e então Spence, ele acaba usando uma arma que ele achou lá em cima de uma mesa e tal, e usando disso para deixar todo mundo, menos ele, preso, né, claro. Então todo mundo fica dentro do quarto e ele foge. É que ele planeja buscar as amostras do T-vírus e do antídoto que ele deixou lá no trem. Pois é, lembra que ele foi encontrado no trem? Ele estava quase dando fora quando acabou sendo atingido pelo gás da Red Queen, o que o pôs em estado de inconsciência. Esse gás é muito oportuno e seletivo, né? Só atingindo certas pessoas.
Assim como o vírus, né? Tipo, tá, ele tava lá dentro e daí o gás saiu de algum lugar lá. Bom, enfim. Eis que quando os 3 amigos estavam presos no quarto, a Red Queen, que tinha sido religada antes, inclusive ela que os estava auxiliando para sair dali, mais ou menos, né? Ela fingia estar ajudando, mas ela estava querendo matar eles porque ela não achava que eles iam conseguir sair de fato das instalações ou sobreviver. Mas daí a Red Queen, ela aparece e faz um trato, né? Ela disse assim que destravaria a porta se eles matassem a Rain, porque a Rain estava infectada, né? Então ele falou assim, ó, mata ela, porque ela não pode sair daqui contaminada, porque ela pode contaminar outras pessoas lá fora e vai ser uma epidemia. Então você mata ela, que daí eu te libero dessa sala e você vai atrás do Spence para poder impedir que ele saia com o vírus. Tá, daí eles deveriam matá-la, né? Porque ela estava infectada e mesmo o antídoto estando perto, após tanto tempo de infecção, não era garantido que o quadro da Rain fosse revertida. Aí cria toda uma tensão entre eles, né? Porque tipo, ai meu Deus, eu não devo matar ela, sendo que eles têm pouquíssimo tempo para escapar e tal. Fora que o Licker tá batendo na vidraça lá. O Licker é uma criatura, ele tem nos jogos, é bem assustador quando ele aparece e tal. E daí eles estão numa situação fodida ali, eles precisam sair rápido, mas daí a Alice não quer fazer isso porque, não, eu não posso matar, né, sendo que, cara, você conhece essa mulher meia hora, sabe, não tem por que você ter todo esse laço de amizade, não faz sentido isso, e fora que a coisa que faz mais sentido é justamente matar ela para salvar toda a humanidade. Você quer arriscar a sua vida e a de todo mundo por causa dessa mulher que já tá infectada? Então é foda, cara. Mas só que a Alice não toma a decisão mais racional e acaba quebrando o painel pelo qual a Red Queen se comunicava. E é isso, cara. O diretor quer criar lealdade e senso de companheirismo ridículo aqui. Ninguém ali se conhece, mas é uma melação foda. Fora que, por essa lógica, se não tivesse ocorrido um Deus Ex Machina aqui, ela teria acabado presa ali, a mulher ia virar zumbi e todo mundo iria morrer. Enquanto que se só ela morresse, e ela iria morrer de qualquer jeito, porque ela estava contaminada pelo vírus, todo mundo seria salvo e poderiam impedir que o cara vendesse a arma biológica que é o T-vírus. Fora que tem outro problema que, tipo, se a Red Queen queria a Rain morta, ela não precisava falar para eles matarem ela. Só precisava esperar, porque daí uma hora ela ia virar zumbi, ela ia matar todo mundo e pronto, acabou, sem problema. Cara, não faz sentido nenhum. Aí você pode falar, não, mas é porque que ela queria deixar eles vivos para poder ir atrás do Spence, né, para impedir que ele saísse. Só que o Licker já tinha matado ele. Então não tem motivo para ela tentar interferir ali e pedir para matar a Rain. Só podia deixar todo mundo ali, todo mundo ia morrer, pronto, acabou, no problem. Mas como eu disse, nada disso acontece. Por outro lado, nós temos um Deus Ex Machina, né, que, para ser justo, até tinha sido estabelecido, né, mas é meio forçado, que é o Shed aparece, só que ele, como eu disse, ele não tinha morrido antes, então faz pouco sentido que ele apareça ali, e ele libera todo mundo com o dispositivo dele lá, que ele usa para fritar a Red Queen. Lá no trem, o Spence é atacado pelo Licker, pouco depois chegam os 4 ao trem, e lá eles primeiro dão um antídoto a Rain para tentar curá-la, e o Spence ele se transformou num zumbi e é morto pela Alice. Após isso, o trem é posto em movimento e então o Licker ataca. Para resumir, Chad morre atacado pelo Licker, Matt é ferido pelo Licker no braço, o que acabará transformando ele num zumbi depois, e Rain é morta porque, de fato, o antídoto não funcionou, ela acabou se tornando um zumbi. O Licker, claro, é morto, apenas Alice e Matt conseguem escapar e retornar à mansão e com as amostras do vírus em mãos, mas eis que de repente eles são atacados por homens todos vestidos com roupas de proteção. Atacado não é bem a palavra, né? Eles são meio que contidos. Eles usam aquela roupa, né, para evitar a exposição aos agentes virais. Como o Matt está sofrendo mutações por ter sido infectado, os homens nas roupas brancas o levam para ser estudado ou fazer experiência com ele, algo do tipo. Já Alice é presa numa sala e nela é feito vários testes e ela ficará em uma observação. Mas passa-se o tempo e eventualmente ela consegue escapar. O lugar onde ela estava parece ter sido abandonado, mas não é bem isso, pois quando ela consegue sair do local, ela vê que a cidade toda está num estado pós-apocalíptico. Nós, espectadores, só conseguimos deduzir que o vírus de alguma maneira escapou e dizimou a população, transformando-a em zumbi. Alice, andando naquele ambiente dantesco, acaba pegando uma arma e então a câmera vai se afastando, dando-nos uma visão mais completa do mundo destruído, que parece uma maquete. Eu acho que eles usaram uma maquete ali. E então o filme acaba. Agora é minha opinião sobre o filme. Eu acho esse filme divertido, mas ele tem problemas. Muitos problemas. Acho que talvez o principal seja que esse filme quase não tem nada a ver com o game. E eu falo como um cara assim que... Eu não joguei todos os jogos, mas eu joguei o 2, o 4 e o 6 inteiro, né? Você vê que eu só jogo jogos pares. Não, mas eu joguei um pouco do 1 e o 3 eu vou começar a jogar ainda. Mas o 2, o 4 e o 6 eu zerei por completo. Então eu gosto dos jogos.
Eu acho que talvez o que eu tenha mais nostalgia seja o 4, né? Porque eu cresci jogando aquele jogo, então. Mas eu gosto do 2. Apesar de ser um jogo antigo, cara, vale muito a pena você jogar, porque ele é muito interessante, ele tem uma mecânica bacana, e ele te dá muita aflição conforme você vai jogando, e te dá uns bons sustos, cara. É um jogo muito bom mesmo. Então, essa reclamação dos fãs da franquia de que o filme não tem quase nada a ver com o jogo, faz sentido, né? Porque de fato não há personagens da franquia, pelo menos aqui, nos outros filmes eles acabam inserindo, assim, mas meio que tipo, então temos personagem aí, pronto, dá, sem muita profundidade. Outra coisa, os jogos da franquia são de survival horror. E aqui não há esse sentimento de survival horror. Porque assim, eles estão sobrevivendo, mas para ser um survival horror de fato, tinha que ser algo mais pessoal. Concentrar em um ou dois personagens sobrevivendo e personagens vulneráveis, cara. Aqui a Alice destrói tudo. E o cara coloca uns desafios muito fodas pra ela, tipo 20 cachorros loucos, e ela acaba com todos eles. Aí você pensa, porra, a mulher é o Rambo de Sais. Eu não tenho motivo para ficar aflito por ela, sabe? Então não há esse sentimento de aflição tanto assim. Por isso que eu acho que ele não captura muito a essência dos games. E tipo assim, do jeito que o diretor fez aqui, eu poderia pegar o filme do Zack Snyder, sabe aquele Madrugada dos Mortos de 2004, que é um remake lá de um filme do Romero, aliás, né? Então o cara é foda, mano. Tinha que ter colocado ele, porra. Mas enfim, imagina que eu pego o filme do Zack Snyder e na hora que tá todo mundo lá dentro daquele shopping lá, eu coloco a marca da Umbrella na pós-produção, aí eu falo assim, ó, novo filme do Resident Evil. Porque, cara, o que caracteriza isso como um filme do Resident Evil, né, esse filme do Paul W.S. Anderson, é só o adesivo da Umbrella no trem, os personagens falarem da Umbrella e algumas criaturas, tipo como o Licker. E a mansão, né, tal, que lembra um pouco do primeiro filme. Mas de resto não tem nada, cara. E isso foi ideia do diretor, ele falou que não queria que esse filme tivesse muita ligação com uma série de games. Porque as adaptações de jogos com muitas ligações não são boas e ele achava que Resident Evil merecia uma boa versão em película, algo do tipo. Cara, se você acha que o jogo não pode, quer dizer, se você acha que o longa-metragem não pode ter muita ligação com o filme, então por que você faz? Faz um filme de outra coisa, velho. Faz um filme genérico de zumbi. Na verdade, esse cara acabou sendo escolhido. Outra vez, esse é um fato interessante. Ele acabou sendo escolhido porque foi ele que fez aquela adaptação dos jogos de Mortal Kombat pro filme, né? O filme o filme adaptado nos jogos de Mortal Kombat, que são legais, mas se você vê hoje, você vê que tem muitos problemas ali. Mas sim, eu lembro quando eu assisti, eu achava interessante. E de fato, ele representa bem o que é Mortal Kombat, só que Mortal Kombat também não tem muita história, né? É só você... Quer dizer, os jogos antigos, né? Os que vieram depois acabaram tendo o modo single player, uma campanha ali com alguma história. Mas antigamente era só bate no outro, bate no outro, bate no outro. Não tinha muita história para contar. Então ele acabou criando alguma coisa, fazia sentido com o core do jogo. Então daí o produtor, entre as escolhas dele, ele falou assim, esse cara fez uma adaptação de jogo pro cinema e, bom, fez sucesso, então vamos chamar ele aqui. Ignorou o Romero, ignorou o Alan B. McRoy. Até o cara que criou Resident Evil era fã do Romero. Ele tinha contratado o Romero para fazer um comercial do jogo do Resident Evil, cara. E também as pessoas adoraram o comercial. Então, maldito produtor! Mas chega de falar disso, vamos falar dos efeitos do filme. O CGI envelheceu um pouco mal, mas para quando eles foram feitos, eu acho que é até bom, né? Eu acho que, vamos julgar pela época, eu acho que tá legal, né? Vamos considerar que esse filme é um filme de 2002, então... tá bom, passa, né? As caracterizações dos zumbis eu não achei nada demais. Eu senti que a caracterização dos zumbis aqui não é muito diferente de qualquer outro filme. Eles são bem genéricos. Eles não são rápidos, eles não são inteligentes. E eles não são muito... não tem uma caracterização muito boa. O diretor também insere umas imagens com frame reduzido. E eu particularmente nunca gostei desse efeito. Parece que só tá com defeito do filme. Eu nunca achei isso muito bom. Então é uma coisa que me desagrada aqui um pouco. Agora, o roteiro. Tem certas incongruências e para mim a relação que se tenta criar entre os personagens é forçada e simplesmente não funciona. É aquilo que eu falei. Os caras se conhecem 30 minutos e começam... Pô, não vou te deixar aqui não, hein? Não vou... Conta comigo! Que isso, cara? Que lealdade é essa, sabe?
Uma coisa que eu gosto da trilha sonora. No começo mesmo toca uma música que me lembra o Rammstein, me lembra a batida do King List, que é aquela música do Rammstein, eu não sei se vocês conhecem. Mas me lembra, mas eu acho que não é do Rammstein, tá? Mas eu gosto da trilha sonora, eu acho que ela é bem legal, ela traz um estilo rock, assim, eu acho que é bem interessante. Cara, no mais é isso, eu até acho esse filme divertido, mas é porque eu consegui me desapegar bem dos jogos. Eu gosto dos jogos, então eu falei assim, cara, eu já sabia que esse filme não é muito fiel aos games, né? Que ele não tinha muito disso, ele não buscava ser isso. Então eu fui com esse mindset. Agora, eu acho que pra quem assistiu no cinema sem saber nada e foi ver e falou, cara, que porra é essa? Isso que não tem nada a ver com Resident Evil. Eu acho que o cara ficou realmente muito puto, né? Mas é isso, se você conseguir se desvincular dos jogos, ou se você nunca jogou, eu acho que você pode se divertir, porque ele é um filme de zumbis que não, claro, tem muitos defeitos, mas é divertido. Dá pra você passar ali um tempinho bom, dá pra tirar uma diversão boa, tá legal? Mas é isso por esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você curtiu mesmo, cara, deixa aquele like, inscreva-se no canal e comente. Seguinte, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, mas eu só vou liberar quando a gente chegar aos 1000 inscritos. A gente tá quase lá, então por favor, se inscreva aí, beleza? É isso aí, eu tô fazendo a segunda parte de Refém. Sorry, we have a hostage situation here. Please, sir, we need help. Então é isso, até o próximo vídeo e falou! Ich hab keine Lust.